Olá, tudo bem? Para essa questão, a gente tem aqui um avião, as balas, que no caso é tipo de tiro, assim, que vão sair do avião, né, da arma do avião, e a gente vai ter um alvo móvel, que vai ser para onde essas balas tendem a ir, né? E a gente tem que saber qual é a velocidade relativa entre as balas da arma do avião e o móvel aqui, que vai ser o alvo que vai ser atingido. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é a velocidade relativa? Ela nada mais é do que a velocidade de algo em relação a algo. Ah, como assim? É um conceito bem abrangente, né? Velocidade de algo em relação a algo. Por exemplo, a velocidade do avião em relação à Terra é a velocidade relativa do avião com a Terra. Então, o avião tem 800 km por hora em relação à Terra. A bala tem 300 km por hora em relação ao avião, mas ela vai ter outra velocidade em relação à Terra. O alvo móvel, ele tem 100 km por hora em relação à Terra, mas em relação ao avião, como está na mesma direção e no mesmo sentido, existe 700 km por hora de velocidade relativa entre eles. Então, é sempre importante, né, a gente ter esse referencial, vai ser de qual referencial para qual referencial e daí sim traçar a velocidade relativa. Primeira coisa que a gente precisa entender também, a velocidade relativa faz com que esse referencial esteja em repouso. Por exemplo, né? A gente diz assim, ó, a velocidade do avião em relação à Terra. Então, a gente considera que a Terra está aqui paradinha, sem se mexer, e o avião está se movendo com 800 km por hora, né, em relação a ela. A velocidade do avião em relação ao alvo. Então, você considera que o alvo está paradinho e o avião vai estar se movendo com 700 km por hora em relação ao alvo, né? Que é a velocidade relativa entre eles, 800 menos 100, 700. Então, eu dizer que a velocidade relativa entre eles é 700 é a mesma coisa que eu dizer que o alvo está aqui paradinho e o avião está se aproximando com 700 km por hora em relação a ele. Tá? Então, é bem interessante a gente saber essa questão aí dos referenciais para conseguir traçar a velocidade relativa. Porque quando o enunciado fala assim, ó, as balas saem da arma com uma velocidade de 300 km por hora em relação ao avião. Então, a velocidade relativa entre a bala e o avião é de 300 km por hora. Aí existem duas formas de você fazer. A pela lógica, que foi a que eu comentei agora, e também pela fórmula que eu vou fazer com você também. Pela lógica é assim, a gente fixa o avião paradinho e tem a velocidade da bala. Então, a bala se move com 300 km por hora em relação a ele. Mas daí, se eu quero saber em relação à Terra, né? Porque quando eu vou comparar a velocidade, né, para fazer a velocidade relativa de dois corpos, então a gente tem que comparar a velocidade relativa deles sempre em relação ao mesmo referencial. Por exemplo, eu vou fazer a velocidade relativa da bala com o avião. Então, eu tenho que ter a velocidade relativa da bala com a Terra e do avião com a Terra. Tem que sempre ter um referencial em comum. Tá? Mesma coisa aqui, ó, do avião em relação ao alvo. Mas daí eu tinha a velocidade do alvo em relação à Terra e do avião em relação à Terra. Então, existe, né, um referencial comum entre eles, tá bem? Então, aqui, se eu tenho um avião paradinho e a bala se movendo com 300 km por hora, significa que em relação à Terra, a bala se move com 800 mais 300, 1.100 km por hora. Porque daí ela vai ter a velocidade do próprio avião mais os 300 km por hora, que vai ser a diferença que ela vai apresentar em relação ao avião, né? Porque daí, se a gente considera que o avião estaria em repouso, esses 300 km por hora seria a velocidade que ela apresentaria em relação a ele. Logo, ela se move a mais, né? Ela se move com mais 300 km por hora do que o avião em relação à Terra. Por isso, 1.100 km por hora. Outra forma, pela fórmula. Eu acho que essa é a mais fácil que tem, assim. Então, assim, ó, a gente tem que a velocidade relativa de dois corpos que estão se movendo na mesma direção e mesmo sentido é a subtração. Então, ficaria a velocidade da bala menos a velocidade do avião. Velocidade relativa entre eles, 300 km por hora. Velocidade da bala, eu quero saber. Velocidade do avião, 800. Então, velocidade da bala, 300 mais 800, que é igual a 1.100 km por hora. Então, eu sei que a minha velocidade da bala em relação à Terra vai ser de 1.100 km por hora.
Agora que eu sei a velocidade da bala em relação à Terra e eu sei a velocidade do alvo em relação à Terra, ou seja, eles estão aqui com um referencial em comum, então eu posso fazer a velocidade relativa entre eles, como está no mesmo sentido, na mesma direção. Então a gente subtrai, né? Subtraindo fica 1.100 menos 100, que é igual a 1.000 km por hora. Né? 1.100 da bala, 100 do alvo, 1.000 km por hora de velocidade relativa entre eles dois. Daí você me pergunta, mas por que que não pode ser como 300 km por hora? Porque a velocidade de 300 km por hora é em relação ao avião, né? Então, a bala tem 300 km por hora em relação ao avião e o alvo tem 100 km por hora em relação à Terra, não fecha. Se você quisesse fazer, né, em relação ao avião, daria a mesma coisa. Por quê? Daí a primeira coisa que você teria que fazer seria calcular a velocidade do alvo em relação ao avião. Então, fica a velocidade relativa é igual à velocidade do alvo em relação ao avião. O em relação é sempre o último que vem aqui na subtração, tá? Então, fica 100 menos 800, e a velocidade relativa é menos 700 km por hora, que é a mesma coisa que se o alvo estivesse se movendo para cá com 700 km por hora. Por isso, sinal negativo, porque é o contrário. Aí, para fazer a velocidade relativa, ficaria 300 menos 700. Velocidade relativa, menos com menos fica mais, ficaria 1.100 km por hora. Perdão, 1.000 km por hora. Ou, se você quisesse, né, já ver que ela se moveria para cá com 700 km por hora de velocidade relativa ao avião, né? E fica em sentido contrário, 300 mais 700 fica 1.000 também. Então, tem várias e várias formas de você chegar a esse 1.000 km por hora aí de velocidade relativa. Daí você pode escolher a que você mais gostou.